Colossenses capítulo 1, versículos 7 e 8. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Como aprendeste de Epáfras. Os cristãos de Colossos estavam efetivamente bem instruídos nas coisas do reino de Deus por Epáfras, que era um dos auxiliares de Paulo nos cuidados das igrejas. Epáfras quer dizer encantador. Esteve com Paulo na prisão para visitá-lo, de quem o apóstolo recebeu as boas notícias da Igreja de Cristo Jesus que estava em Colossos. Substituiu a Paulo em algumas viagens missionárias nas cidades do vale do rio Lico, na Frígia. Ajudou a Paulo na fundação das igrejas em Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Falam de que era um bom pregador das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo. A palavra nosso fala sobre que ele era, na realidade, um amigo pessoal de Paulo e um auxiliar direto do seu importante ministério. Quando o apóstolo o chama e trata de amado, é porque era uma pessoa próxima e do ciclo de amizade de Paulo, a quem ele depositava inteira confiança ministerial. Já a palavra conservo é melhor traduzida quando entendemos como auxiliar. E como cooperador de Paulo, em Colossos, ele era o ministro de Cristo Jesus, responsável pelos cuidados com a igreja de Deus naquela cidade. Como sempre estava com Paulo, aprendeu dele e repassou para a igreja de Cristo na cidade de Colossos. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel. Uma das características de Epáfras era ser fiel para com a igreja de Cristo na cidade de Colossos, assim como era para com o apóstolo Paulo em seu ministério. Sempre existiram os líderes que se comportaram com fidelidade para com a igreja do Senhor Jesus, principalmente quando são transparentes em seus reais motivos, porque estão à frente do rebanho de Deus e de Cristo Jesus. Como Paulo conhecia e foi quem introduziu Epáfras como liderança naquela comunidade cristã, podia testemunhar de sua fidelidade
para com os seguidores de Cristo naquele lugar, que tinha como objetivo o bem da obra de Cristo na cidade de Colossos. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Com isso entendemos que Epáfras era, na realidade, quem tomava conta da comunidade cristã na cidade de Colossos, certamente consagrado ou ordenado por Paulo para o ministério e, acima de tudo, reconhecido como ministro do Evangelho glorioso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nesta época, os chamados ministros eram, além de administradores eclesiásticos, eram também responsáveis, principalmente, em transmitir a palavra de Cristo Jesus para a igreja amada do Deus vivo. Eram os ministros da palavra encarregados de ensinar o evangelho ético da nova aliança de Deus com a humanidade, instruindo a igreja no centro da vontade de Cristo Jesus. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também. Epáfras foi o informante de Paulo sobre como estava a igreja de Cristo Jesus em Colossos. Mas há quem diga que foi a própria igreja quem o enviou para saber do estado em que se encontrava o grande missionário de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo. Não se sabe ao certo se esta prisão de Paulo era em Éfeso ou em Roma. Mas é correto dizer que Epáfras foi lhe visitar na prisão, como também é sustentada a tese de que ele tenha ficado com o apóstolo um bom tempo para lhe ajudar neste momento difícil do seu ministério. Com isso, teve tempo suficiente para passar todas as informações sobre a igreja de Colossos ao apóstolo dos gentios, Paulo. Finalmente, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E uma das informações que Epáfras repassou para Paulo é que a igreja de Cristo em Colossos era praticante do amor uns para com os outros, que era o amor fraternal ensinado por Cristo Jesus. E a força motriz deste amor entre os cristãos da igreja de Cristo em Colossos era gerado justamente pelo Espírito Santo de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.